Em ambas as situações, se o Bitcoin vir a cair em março, encontrar a região de 85, do mesmo jeito eu vou acreditar em alta. Se ele romper já agora, em março, e já entregar alta agora, do mesmo jeito vou acreditar em alta, tá? Nas duas situações, 2025, agora a partir de abril, o mercado tende a entregar forte alta. Por quê? Porque final de março vai ter uma reunião do Banco Central Americano e os economistas lá, economistas não, os economistas lá de fora eles erram bastante. Mas o que está sendo precificado para o futuro é que na metade desse ano, em algum momento, nós vamos ter o corte de juros finalmente acontecendo. Cara, o Crypto Blinders tá aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então, para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da blockchain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestres dos NFT. Tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema. Isso Tá aqui é um bom? triângulo simétrico semanal, tá? Um triângulo simétrico, pessoal que já investiu em conhecimento no Crypto Blinders já sabe a minha opinião. Toda vez que a gente tem um triângulo simétrico, a saída desse triângulo simétrico sai para um lado e depois vai para o outro. Tá? Então, acumulações longas, geralmente faz triângulo simétrico, o mercado gosta de ir para um lado, depois ir para o outro. Então, a gente está com isso daqui acontecendo, tá? Após todo esse período de arame farpado, que continuamos ainda, né, em arame farpado, nós estamos ainda em definição de direção do preço, tá? Geralmente tendência de alta, retoma depois dessa movimentação. Em ambas as situações, se o Bitcoin vir a cair em março, encontrar a região de 85, do mesmo jeito eu vou acreditar em alta. Se ele romper já agora, em março, e já entregar alta agora, do mesmo jeito vou acreditar em alta, tá? Nas duas situações, 2025, agora a partir de abril, o mercado tende a entregar forte alta. Por quê? Porque final de março vai ter uma reunião do Banco Central Americano e os economistas lá, economistas não, os economistas lá de fora eles erram bastante. Mas o que está sendo precificado para o futuro é que na metade desse ano, em algum momento, nós vamos ter o corte de juros finalmente acontecendo, tá? Por enquanto, nós estamos em apertamento quantitativo. Então, o que é o apertamento quantitativo? Tá? O Banco Central Americano ele trabalha em conjunto com o Tesouro Americano. A Janet Yellen é a presidente do Tesouro Americano e o Jerome Powell é o presidente do Banco Central Americano. Eles conversam, eles transam, eles têm relações intrínsecas, que é o seguinte: quando os Estados Unidos precisa tirar dólar de circulação através do apertamento quantitativo para controle da inflação, ele vende os títulos que ele comprou no passado do Tesouro Americano. Quando ele começa a recomprar esses títulos, ele começa a colocar dólar em circulação e toma os títulos de dívida para si do Tesouro, que foram emitidos pelo Tesouro. Então, no ambiente que a gente viveu lá em 2021, foi um ambiente de expansão monetária, ou seja, um ambiente de afrouxamento quantitativo. Porque por conta do Covidão, nós tivemos uma entrada de liquidez absurda, né, nos mercados globais. Muita gente nos Estados Unidos começou a receber cheque e dinheiro de dólar só por ser americano, justamente porque muita coisa tinha que ficar parada e para manter uma economia de forma artificial rodando mesmo com a pandemia, eles começaram a recomprar dívida, né, comprar títulos a mercado e colocar mais dólares em circulação. Só que desde 2022, desde março de 2022, quando a gente viveu o último bear market de cripto, de Bitcoin, mercado de altcoins também, nós tivemos o oposto acontecendo, tá? E se vocês forem ver nesse dia aqui, ó, em março, vocês viram que tem um pico, né, de entrada de dólares na economia,
tá? Um pico de dólares. Esse pico de dólares aconteceu porque naquele período, naquele março, os bancos estavam ameaçando quebrar um atrás do outro. Então eles criaram uma janela de empréstimo onde eles deram uma liquidez provisória, temporária, para que esses pequenos bancos que estavam ameaçando quebrar fossem salvos pelo próprio governo por esses dólares. Então essa janela de empréstimo que aconteceu em março, ela evitou que o Bitcoin caísse lá para baixo dos 15 mil dólares naquele período, porque eu realmente, naquele período, o Bitcoin estava em 16 mil dólares, ele poderia cair abaixo de 12, ele ia poder recuar bastante, tá? Porém, depois disso, a gente ainda teve a continuação do apertamento quantitativo aos poucos. Quando esse apertamento quantitativo ele é rápido, né? Nós temos uma, vamos dizer assim, uma queda mais forte nos mercados. Tipo 2018, né? Quando a gente teve o apertamento quantitativo lento aqui, gradual, a gente também teve um movimento também de baixa de um ano de queda em Bitcoin. Aqui no dia em que teve o pico de alta, né, de entrada de liquidez, nós tivemos aquela grande queda de 50% no Bitcoin. Aí é que tá. A fase que nós vamos viver agora, na metade do ano, com o corte de juros acontecendo, vai ser essa fase de platô aqui, ó. Essa fase de platô onde não vai ter nem saída de liquidez e nem entrada de liquidez. Não vai ter entrada de injeção de dólares e nem saída de dólares. Nós vamos viver ao longo de 2025 e provavelmente 2026 esse platô aqui, ó. Essa fase aqui, ó, esse platô, tá? O ideal é que para um movimento de alta muito explosivo, uma valorização muito forte das moedas, o ideal seria isso daqui acontecer, um ambiente de expansão, né? Como aconteceu aqui de 2013 para 2015, como aconteceu aqui de 2020 para 2021. Problema aqui não tem, tá? Aqui, nessa movimentação aqui, ó, não impediu que o Bitcoin saísse de $1.000 por unidade, aliás, $600 por unidade, porque eu entrei em outubro de 2016, então eu entrei bem na época desse platô aqui, macro, de liquidez global, nesse platô aqui, não tinha nem muita impressão de dólares, mas também não tinha retirada de dólares de circulação. Só tinha uma manutenção, tá, de dólares circulantes. Não tinha. E esse é o ambiente para nós mais propício para alta. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que depois do anúncio de março, do anúncio do corte de juros na metade do ano, em algum período, né, que o Banco Central americano vai querer fazer, nós vamos ter ali provavelmente abril, maio e junho com forte tendência de alta, tá? Porque o mercado vai precificar essa movimentação, essa parada desse corte de juros, essa parada desse apertamento quantitativo. O que vocês estão enxergando aqui vai começar a ficar assim, ó, reto, linear, tá? E isso vai ser muito bom para os nossos mercados de risco. Tanto o mercado de ações vai tender a continuar subindo bem forte, quanto o mercado de ações de tecnologia, Nasdaq, quanto o mercado de criptomoedas, tá? Então, não é hora de desistir do mercado de cripto, tá? Não é hora de desistir do mercado de cripto. Só que o que acontece? O melhor gerenciamento de risco é fazer a compra parcial aos poucos. É você ir comprando aos poucos, tá? Por quê? Porque por a gente ter um triângulo simétrico em BTC, ele pode fazer movimentações inesperadas no semanal, tá? Então, nós temos um triângulo simétrico semanal agora. Vocês lembram que eu tinha comentado assim, ó, eu tinha comentado o seguinte em dezembro. Pessoal, aqui, essa aqui vai antecipar a busca de liquidez do gráfico de 4 horas. Então, isso aqui é uma busca de liquidez bilateral 4 horas, certo? Aqui nós tivemos uma busca de liquidez diária, do gráfico diário, ou seja, ele rompeu temporariamente aqui em cima, voltou para baixo. Rompeu aqui temporariamente para baixo, voltou para cima, tá? E agora, nós podemos estar diante de uma busca de liquidez final semanal, tá? Então, tudo aqui pode acontecer. Tudo aqui pode acontecer. Nessa janela temporal aqui de março, a gente pode simplesmente vir para cá, rasgar para baixo forte, voltar para cá em abril. Tá? Pode romper para um lado, romper para o outro. Ou pode simplesmente fazer isso aqui, fazer isso daqui e fazer isso daqui também. Tá?
também pode ser feito isso daqui. Ou seja, a gente agora está na ponta da cabeça da pica da acumulação. É assim mesmo, a ponta da cabeça da pica da acumulação. Exatamente, nós podemos estar diante da maior manipulação final antes da retomada de tendência de alta, ou seja, a gente está se aproximando do fim dessa manipulação, do fim dessa acumulação, tá? Então, como a gente ainda está em manipulação, a gente ainda está em acumulação, duas coisas. Não faça alavancagem, não se alavanque, não se alavanque, não se alavanque. Repetindo, nesse próximo mês de março, não se alavanque, não aposte em alta e nem em baixa do mercado, tá? Se essa busca de liquidez acontecer... Oi, caralho, eu tô... Olha que da hora, ela começou a tocar, se ele começou a tocar o YouTube aqui. Não faça aposta. Não aposta. Nem em queda, nem em baixa, nem em alta, tá? Não se aposta em queda, nem se aposta em alta quando nós estamos diante da possibilidade de uma das maiores manipulações que existem, que é uma busca de liquidez semanal. Se vocês forem prestar atenção, o volume está voltando, né? Se você olhar para trás, ai, o volume está entrando. O volume está entrando, certo? Está entrando volume. A gente não sabe se ele vai romper primeiro para cima, se ele vai romper primeiro para baixo. A gente não sabe. O ideal para uma manutenção de tendência de alta é que ele venha para cá, stop em 102 mil dólares e volte para cá início de março. Eu vou trabalhar com essa possibilidade de que ele vai vir para cá, vai estopar 102 mil, né? Talvez até stop mais, tá? Que a gente tem bastante stop acima de 102. Stop acima de 102, toma muito cuidado com esta zona aqui, tá? A tendência é que nos próximos dias a gente busque esta região aqui, 102.800. E cuidado com o início de março. Se início de março a gente tiver a busca de liquidez bilateral, ela pode ser a última oportunidade de comprar Bitcoin na sua história a 85 mil dólares. E talvez nunca mais a gente encontre Bitcoin a 85 mil dólares. Do mesmo jeito que eu acredito que a gente nunca mais vai conseguir comprar Bitcoin a 60 mil dólares. Muito difícil a gente conseguir comprar Bitcoin a 60 mil dólares, tá? Acho que é quase impossível. Mas se ele fizer essa busca de liquidez bilateral aqui, ele vai concluir essa acumulação final, tá? Porque ele já fez a acumulação no gráfico de 4 horas, a busca de liquidez no gráfico de 4 horas, a busca de liquidez no gráfico diário, e agora ele pode entrar na busca de liquidez semanal, tá? Então, região onde é mais propensa a comprar. Cara, sempre daqui para baixo é melhor de comprar, tá? Sempre aqui para baixo é melhor de comprar. Eu espero que os senhores estejam fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, que é ir comprando Ethereum e BTC aos poucos, uma vez por semana. Dá para até comprar mais, né? Se o cara tiver capital recorrente, entrada de fluxo capital recorrente, dá para até comprar mais. Mas entenda, mesmo comprando, não fique sem caixa. Por quê? Porque nós temos uma grande chance de o mercado buscar esta região aqui, tá? Existe uma grande chance de início do mês de março a gente pode buscar essa região, porque a tendência de acumulação ainda não terminou. O arame farpado ainda não completou, tá? Embora o mercado está ficando otimista no curto prazo aqui, que é o comum de acontecer, nós vamos ter boas resistências aqui em cima. É um triângulo simétrico, tomar muito cuidado. É uma alta dentro de um triângulo simétrico. Uma alta dentro de um triângulo simétrico, você não pode abrir long aqui, você não pode apostar em alta por mais de 7, 8 dias, tá? Inclusive, eu acredito que por alguns dias o mercado vai continuar subindo, tá? Eu acredito que a tendência de curto prazo é de alta, tá? Só que tem um detalhe, é uma alta dentro de um triângulo simétrico. Uma alta dentro de um triângulo simétrico ainda não é uma garantia de que o mercado vai ter retomada de tendência.